Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 18 de outubro e está no ar mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta. A sua participação é muito importante para nós. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E nós começamos o RP Notícias com notícias direto da redação do Jornal de Hoje com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques dessa quinta-feira, um acidente envolvendo um coletivo e uma moto provocou a morte de Tatiana Vieira dos Santos, no bairro Eldorado, em Rio Preto. A mulher de 39 anos foi jogada para baixo do ônibus após sofrer uma queda da moto. E um aposentado de 93 anos sofreu fraturas graves após ser assaltado em casa, no Jardim Planalto, em Rio Preto. O aposentado foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento da região norte. Após o atendimento, foi transferido para a Santa Casa. E um atendente de 22 anos, após ter a casa furtada 2 vezes em menos de 4 dias, se deparou com um criminoso enquanto ia à igreja pedir proteção divina, no bairro Boa Vista. O jovem chamou a polícia e o ladrão foi detido. E a concessionária que administra o trecho da BR-153 que corta Rio Preto informou que a juíza federal da Primeira Vara Federal de Brasília, doutora Solange Salgado, proferiu ontem a decisão sobre a autorização da duplicação e reajuste de tarifa do pedágio na rodovia. E o prefeito Edinho Araújo irá tirar 15 dias de férias em novembro. O vice, Eleusis Paiva, deve assumir o cargo. No entanto, a decisão vai passar por avaliação da equipe de governo. E o vereador Jean Dornelas protocolou um ofício junto ao PROCON municipal solicitando um estudo de verificação de preços de combustíveis em Rio Preto. O vereador pede para que seja feito um levantamento do preço do combustível em 10 anos e seja comparado com o preço de outras cidades da região. E a região norte vai receber uma unidade regional da prefeitura. O prefeito Edinho Araújo assinou ontem o protocolo de intenções para a instalação de uma unidade regional da prefeitura no Shopping Cidade Norte. O espaço deve estar em uso até ano que vem. E falando em região norte, acompanhe nosso portal uma reportagem especial que conta como essa região cresceu e se tornou tão independente. E na previsão do tempo, a mínima é de 24 graus e a máxima de 32. O dia segue com algumas nuvens, mas não chove. Obrigada, Bia. Obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís, por trazer as principais notícias do dia. E nós também temos a informação de que mãe e filha morreram em um acidente na rodovia Assis Chateaubriand ontem em Olímpia. O carro onde estavam as vítimas seguia no sentido Olímpia-Guapiaçu, quando invadiu a pista contrária e bateu na lateral de um caminhão. Marlene Aparecida Figueiredo Marinho, de 66 anos, morreu no local do acidente. Ana Paula Figueiredo Marinho chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. As causas do acidente serão investigadas. E um pouquinho de calma para o pessoal que usa a BR-153. A Justiça determinou o início imediato das obras de duplicação da BR-153 nos trechos entre Rio Preto e Icém e entre Promissão e Getulina, na região de Marília. A obra também prevê a construção de 4 pontes, uma passarela e trevos de acesso em desnível. A concessionária que administra a BR é quem vai arcar com o custo e está autorizada a aumentar a cobrança do pedágio. De acordo com a Triunfo, o valor será maior porque a duplicação não estava prevista no contrato, mas há previsão para quando o aumento do pedágio passe a valer. Assim que passar a valer, a gente vai avisar a todos os usuários. A Agência Nacional de Transportes informou que ainda não foi intimada sobre a decisão e que a obra não tem data prevista para início. E atenção aos motoristas riopretenses, a partir de hoje, algumas ruas e avenidas da região central de Rio Preto estarão interditadas para a instalação de semáforos
em corredores de ônibus. Os motoristas terão que ter mais atenção ou tentar evitar esses trechos até novembro. Já está quase acabando outubro, então a gente pode ter um pouquinho de calma, né? Nesses locais será necessária interdição parcial do fluxo de veículos entre as 8 horas da manhã e as 3h30 da tarde. Os pontos de intervenção serão sinalizados e a Guarda Civil Municipal dará suporte à organização do trânsito. Hoje terá interdição no cruzamento das ruas 15 de novembro com a Rubião Júnior e amanhã no cruzamento das ruas 15 de novembro com a Delegado Pinto de Toledo. E vocês acompanham todos os dias aqui na TV Rio Preto todas as informações sobre essas interdições que vão acontecer ali na região da cidade. A gente vai trazer todas as informações para você aí de casa. E esse foi o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa. Não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17-997064412, Olímpia. Atenção! A Prefeitura de Rio Preto abriu o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. Quem tem dívidas vencidas ou parceladas de IPTU ou ISS, entre outras, pode ter o benefício. Inclusive as inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas, parceladas ou reparceladas. Pagamento à vista, isenção de 100% dos juros e multa. Antecipação de parcelas, 30% de desconto. Adesões até 14 de novembro no Poupa Tempo ou Ganha Tempo. Consulte as condições no site da Prefeitura. E a gente está de volta com o nosso RP Notícias e vamos seguir até 12:30. E hoje, dia do médico que eu acabei de ficar sabendo, nós estamos recebendo o Dr. Marcos Micheletti, que é médico mastologista especializado em oncoplastia, docente da Faculdade de Medicina Faceres e coordenador da mastologia e ginecologia do AME de Rio Preto, para falar um pouquinho sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bia. Tudo bem? Tudo bom, bom. O assunto do momento é o Outubro Rosa. Mas a gente falou aqui que o senhor é mastologista. Explica um pouquinho pra gente sobre a especialidade de mastologia. Sim. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, né?
Acho que todo outubro a gente marca presença aqui, né? Tem que ser, tem que alertar todo mundo, né? Alguns anos que a gente tem vindo. E, lógico, é sempre importante orientar a população a respeito do câncer de mama, dos riscos, benefícios do diagnóstico precoce. E eu acho que a gente contribui sempre positivamente com a população de Rio Preto. Bom, o que é a mastologia, né? A mastologia, por incrível que pareça, não é uma especialidade tão jovem, né? Mas é uma especialidade que estuda as doenças da mama, né? Ou das mamas, né? E um mastologista é o médico especialista no tratamento de doenças das mamas, né? Então o médico faz desde a orientação, o diagnóstico e o tratamento das doenças benignas e malignas das mamas, né? É importante lembrar que nem tudo é câncer de mama, né? A gente tem uma porcentagem significativa de tumores de mama no Brasil e no mundo, né? É o câncer de mama que mais acomete as mulheres, né? Só perde para os tumores de pele não melanoma. E para a gente ter uma ideia da importância desse tema, a gente tem aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama por ano só no Brasil, né? Então, eu acho que é um assunto de relevância que as pessoas precisam se conscientizar, e esse trabalho que a gente faz no Outubro Rosa, eu acho que ele é muito importante, né? Não só as mulheres, né, doutor? O homem também pode ser acometido por câncer de mama, né? Isso, exatamente. O tecido das mamas, tanto do homem quanto da mulher, o tecido é idêntico, não muda nada. O que muda de um tecido para o outro é que na puberdade, por conta dos hormônios femininos, as mamas femininas se desenvolvem e a dos homens permanecem rudimentares, né? Portanto, a quantidade de tecido mamário é menor e, consequentemente, né, a incidência de câncer de mama em homem acaba sendo menor também. A incidência de câncer de mama em homem é de 1%, ou seja, cada 100 diagnósticos que a gente tem, né, 99 em mulheres e 1 em homem, né? Mas não está isento, não. Tem que procurar um médico tem que também. Procurar, né? Certamente. E quais são os primeiros sinais de alerta em relação ao câncer de mama? Bom, existem vários sinais de alerta, né? O sinal mais comum, mais frequente, são os nódulos, né? Os tumores nas mamas, né? Nem tudo que é tumor é câncer de mama, obviamente, mas o achado mais frequente nos diagnósticos de câncer de mama são os nódulos, os caroços, né? E além dos nódulos de mama, a gente pode notar alteração da pele, né, da coloração, da textura. A pele pode se tornar mais avermelhada, ou uma pele mais grossa, um aspecto de casca de laranja algumas vezes, né? Retração do mamilo, ulceração em mamilo, entre outras situações. A dor, né, que é o tema que mais faz com que as mulheres, né, o segundo mais frequente, né, que faz com que as mulheres vá ao mastologista, depois dos nódulos, não é um achado frequente no câncer de mama, mas pode estar presente também. Tá? Entendi. E assim, se o paciente mesmo sem os sintomas, deve procurar um médico? Sim, certamente. O que acontece, né? A incidência do câncer de mama, a gente sabe que ela aumenta progressivamente a partir dos 35 anos de idade, né? Tanto é que os grupos de rastreamento, né, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o grupo que deve ser rastreado são de mulheres acima de 40 anos. Essas mulheres devem ser avaliadas com exame físico e mamografia anualmente, tá, ok? O Ministério da Saúde, ele preconiza que esse rastreamento seja feito apenas após os 50 anos e não necessariamente anualmente. Seria, pelo Ministério da Saúde, bianualmente, né? Mas nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente recomenda que o rastreamento mamográfico, que é naquela paciente assintomática, né, e sem um histórico familiar importante de câncer de mama, seja feito a partir
dos 40 anos de idade anualmente, né? E uma pergunta que muitas mulheres fazem, né? E por que a mamografia e não o ultrassom de mamas, já que a mamografia é um exame mais desconfortável e às vezes faz a mamografia, tem que complementar com ultrassom e assim por diante. Bom, a mamografia ainda é o melhor método para rastreamento, porque ela detecta desde as lesões nodulares, né, os nódulos, até as microcalcificações, né, que alguns tumores podem se manifestar dessa forma, com pequenos grupos de calcificação que se tornam agrupados, né, e daí por diante acaba desenvolvendo um tumor, né? Na verdade é um sintoma inicial de um tumor de mama. Portanto, a mamografia identifica essas lesões. Já o ultrassom não tem essa capacidade, né? A sensibilidade, essa sensibilidade, né, para detectar as microcalcificações. Mas, em contrapartida, na paciente jovem, a mama é muito densa. O que é mama densa, né? É outra pergunta que fazem para a gente. É uma mama que tem bastante tecido glandular. Existe um predomínio do tecido mamário glandular em relação ao tecido gorduroso. Então, como a mamografia é uma chapa, né, e coincidência dos raios-x, se tiver muito tecido glandular, acaba passando pouco raio. E aquele filme que fica embaixo, ele fica todo branco. E o nódulo também é denso, fica branco também. E aí pode passar despercebido o nódulo de mama. Nessas situações de mamas densas, a gente complementa com ultrassom de mamas. Tá? Que aí o ultrassom vai identificar melhor essas estruturas nodulares, esses nódulos, né? Que pode ser nódulo sólido ou cístico, preenchido por líquido. Né? E a gente estava falando um pouquinho aqui antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre a situação das adolescentes. O câncer de mama não é uma doença específica de gente mais de idade. As adolescentes também têm um risco, não tem, doutor? Sim, certamente. Como a gente já comentou, a gente sabe que o risco aumenta significativamente a partir dos 35 anos de idade. Tá? Mas não é pelo fato de o risco estar aumentado nessa população que a gente vai fechar os olhos para as pacientes mais jovens. Tá? Até porque os nódulos de mama são muito comuns em pacientes jovens. Né? É uma época que a mama está em desenvolvimento, né? E é muito comum o surgimento de lesões sólidas, né? E na maioria das vezes essas lesões são benignas, tá? Mas toda lesão palpável deve ser investigada sempre. Então, as pacientes jovens que têm nódulos palpáveis, né, percebeu caroço ou qualquer outra daquelas alterações que a gente já até comentou no começo, essas pacientes devem procurar sim um mastologista. Mas, diferentemente do ginecologista, que essas pacientes precisam ir anualmente para fazer a avaliação de rotina, não necessariamente elas teriam que ir anualmente ao mastologista para fazer rotina, né? Porque elas não se enquadram num grupo de risco, teoricamente. E o ginecologista tem capacidade de investigar, né, de avaliar essas pacientes e, quando necessário, recomendar essas pacientes para o mastologista. Tá, okay? E diante do diagnóstico de câncer, que eu acho que quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, né, o tratamento cirúrgico poderá, né, ser mutilador. O senhor explica um pouquinho para a gente, pode ou não pode, né, como que é essa especialidade do senhor, a oncoplastia? Tá, o que acontece, né? Quando a gente fala em câncer de mama, a gente já tem um estigma, ou seja, vou ficar sem a minha mama, vou ficar mutilada, né? E realmente, a mama é um símbolo que representa a sexualidade da mulher, né? Então, quando você tira parte da mama, ou a mama toda, a gente pensa que isso é muito ruim para a mulher e a gente observa isso quando essas situações, quando a gente não tem outras opções a não ser a mastectomia radical sem reconstrução. Mas, hoje em dia, com o advento da oncoplastia, que nada mais é o uso de técnicas de cirurgia plástica associadas ao tratamento oncológico. Tá? Essas técnicas de cirurgia plástica já são utilizadas de longa data, né? Não é uma coisa que surgiu agora, não é uma coisa nova. São técnicas consagradas na cirurgia plástica, que agora a gente
tem usado para reparar o dano que a gente faz num procedimento oncológico. Então a gente pode fazer a oncoplastia de várias formas, né? Tirando parte da mama e reconstruindo com retalhos regionais, que é possível, né? A ideia é sempre simetrizar a mama contralateral, né, quando possível, para ter uma aparência agradável, né? Algumas vezes a gente não tem essa possibilidade ou esse resultado não vai ficar satisfatório, a gente tem que remover toda a mama. A gente procura preservar o máximo possível o envelope cutâneo, né? Às vezes preservando o complexo areolo-papilar, inclusive, e a gente acaba reconstruindo com próteses de silicone, que são as próteses que são usadas no dia a dia numa cirurgia estética, né? É lógico que tem algumas particularidades, mas são próteses consagradas também. E existem outros procedimentos mais invasivos, de um porte maior, né? Quando a gente não tem essas duas possibilidades que a gente já conversou, às vezes a gente tem que rodar retalho das costas para a região das mamas, para preencher uma área de pele, né? Que às vezes a gente não conseguiu cobrir com a pele da própria mama, ou às vezes até do abdômen, né? São cirurgias bem maiores, né? Mas são cirurgias que fazem parte da oncoplastia também. E o que a gente observa com a oncoplastia, né? A gente observa que algumas vezes os pacientes até esquecem que tiveram um problema, porque a gente fala que elas tiram proveito da adversidade, né? Tem um grande amigo meu, ele usa muito essa frase inclusive é do pai dele, que é médico também, e o que é tirar o proveito da adversidade? Às vezes a paciente, ela não faria o tratamento estético das mamas e por conta de um tumor, por conta de uma coisa ruim que aconteceu na vida dela, ela acaba removendo aquela coisa ruim e melhorando a aparência das mamas, né? Isso eleva demais a autoestima e essas mulheres, como eu disse, algumas vezes até esquecem que tiveram um problema e às vezes a gente até tem que lembrá-las, né? Porque elas começam procurar outros problemas, né? Além do tumor maligno. E elevar a autoestima ajuda no tratamento, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente, é bom para a paciente e é bom para a gente também, que a gente fica feliz de ver a paciente feliz, né? A paciente fica com a estima renovada, encara de uma forma diferente aquela notícia que chegou para ela, e a paciente se sente bem e as coisas tendem a fluir bem melhor nessas situações, né? Eu acho que agora, hoje em dia, né? Antigamente o diagnóstico do câncer de mama era mais difícil, porque fazia o mutilamento, nem o SUS dava a condição de reconstrução. Acho que hoje até a paciente enfrenta melhor, né, esse diagnóstico, porque o SUS faz a reconstrução, o SUS garante essa reconstrução, né? Na verdade, isso consta, né, na Constituição. É lógico que a gente sabe que o SUS não necessariamente ele funciona com a rapidez que ele deveria funcionar. E aí a gente acaba lançando mão das cirurgias tardias, né? Não necessariamente no momento da remoção do tumor, mas consta, né, em Constituição que o tratamento é totalmente autorizado pelo SUS, e a gente tem algumas instituições que fazem isso e fazem muito bem, inclusive. E aí ajuda também, né? A mulher pelo menos se mantém tranquila, mesmo que ela fique sem a mama, ela sabe que é algo provisório, e daqui a pouco ela vai ter de volta e que vai dar tudo certo, sem dúvida, sem dúvida. Bom, o doutor também trouxe aqui pra gente um evento que vai ter. Doutor, vamos só dar uma olhadinha no vídeo, já a gente comenta. Põe o vídeo aí pra gente dar uma olhadinha.
perguntinha antes. Todas essas mulheres tiveram câncer? Sim, são todas pacientes que tiveram o problema, né, que tiveram câncer de mama. E são pacientes que foram tratadas, algumas ainda estão em tratamento, né? E são pacientes que elas estão muito bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E a gente observando isso, né, a gente, inclusive foi até uma ideia da minha esposa, esse projeto piloto é uma ideia dela, que ela está em contato com a gente lá e ela faz a intermediação entre eu e os meus pacientes, né? Ela é o contato direto com os pacientes, já que a gente como médico não pode atender o tempo todo os pacientes, ligações, e ela é uma pessoa que se prontifica a fazer isso e a gente consegue ter um ótimo relacionamento com os pacientes por conta disso, né? A gente consegue resolver a maioria dos problemas num tempo muito hábil. E notando que essas mulheres, elas ficam muito bem, mas muito bem, além do que uma própria imagem, né? Por isso que o tema é mais bela que na foto. Por que mais bela que na foto, né? Essas mulheres passaram por uma situação que as engrandece, né? E certamente elas serão muito mais belas do que elas já são. Tá certo. Então eu queria pedir para o senhor fazer o convite para o pessoal de casa. O senhor pode fazer o convite para esse pessoal que está aí? Sim, certamente. Então, essa exposição fotográfica com essas mulheres, um exemplo de perseverança, fé, resiliência, persistência e tudo que engrandece uma pessoa, ela vai acontecer no Iguatemi, dos dias 22 ao dia 28, agora de outubro, né? E eu espero que a gente consiga impactar de uma maneira positiva a população. Para quê? É lógico, não é bom ter câncer de mama, ninguém quer ter câncer de mama, mas a gente pode abordá-lo de uma maneira diferente. E uma coisa que eu fiquei muito contente também foi que quando a gente lançou esse projeto, várias pessoas abraçaram a causa, né? E que são os patrocinadores, os apoiadores, e a gente achou que ia ter uma dificuldade maior. E na verdade foi muito gratificante, porque a gente viu que as pessoas realmente estão engajadas na orientação para o diagnóstico e para a prevenção do câncer de mama, né? Isso é muito bom. Então vai ser entre os dias 22 e 28. No Shopping Iguatemi, no terraço da Figueira. No terraço da Figueira, então vocês vão poder conferir essa exposição. E para as mulheres que hoje passam por essa dificuldade, podem ali se inspirar também e você levar a inspiração para alguma pessoa da família. Bom, doutor, eu só queria agradecer a sua presença agora, tá bom? E gostaria também de deixar aqui o nosso programa aberto. A gente sempre gosta de falar sobre esses tipos de vencimentos, né? Porque essas pessoas venceram na vida. Muito obrigada mesmo, viu, doutor? Obrigado, eu. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá. Então, olha, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas a gente amanhã está de volta. Até mais.